Ângela se dá conta que está faltando algumas páginas de seu caderno e fica tensa. Ela diz a Ed que arrancaram as folhas de seu caderno do projeto do professor Duarte. Salma chega ali e Ângela conta que alguém arrancou as páginas de seu caderno. Cínica, Salma diz para toda a sala não serem cruéis e que quem arrancou as páginas de Ângela as devolvam. Léo recebe a autópsia da morte de Sandro e descobre que encontraram um entorpecente e também um medicamento que baixou sua pressão. Léo diz ao médico que seu pai não era hipertenso e que não havia motivos para ele ter tomado aqueles medicamentos. O médico mostra para Léo algumas fotos e diz que constataram que o rosto de Sandro tinha hematomas como se alguém tivesse forçado ele a ingerir o álcool e os medicamentos. Mais tarde, acontece o funeral de Sandro e Ângela acompanha Léo. Flávia assiste o funeral pelo celular, já que não pode comparecer na despedida do amado. Dário sofre pela morte do pai. Geraldo e Beatriz comparecem ao funeral de Sandro e prestam solidariedade a Leonardo. Duarte também dá os pêsames a Léo. Mirtes, cínica, diz que amava muito seu Sandro e que o casamento deles era perfeito e que jamais encontrará um homem como ele. Léo ouve e fica incrédulo por tanto cinismo. Beatriz e Geraldo se aproximam de Ângela para falarem com ela. Samantha observa e diz a Álvaro que não gosta nada daquilo. O inspetor Benjamin segue interrogando Yolanda e a deixa muito nervosa. Depois, Yolanda liga para Aníbal e diz que Ângela ampliou sua declaração e que o inspetor esteve ali. Aníbal pede que a cúmplice se acalme e não fique histérica, pois Ângela vai começar a sofrer. Ângela diz a Léo que precisa falar a sós com ele e os dois se afastam. Mirtes fica gritando para que o filho volte. Léo agradece Ângela por ter resgatá-lo, pois estava prestes a sair correndo. Ângela diz que pressentiu isso e por isso lhe tirou de lá. O inspetor Benjamin recebe a autópsia da morte de Lili e descobre que há rastros sexuais nela. Benjamin descobre que ela também foi drogada e se pergunta quantas mulheres mais devem ter caído nas mãos daqueles desgraçados. Léo diz a Ângela que Sandro teve muitos defeitos, mas com ele sempre foi um grande pai e que graças a ele é o que é. Ele comenta com Ângela que seu pai não tinha razões para tirar a própria vida e não entende como aquilo aconteceu. Ângela diz que se ele quiser chorar, pode chorar, pois está ali para ele. Os dois se abraçam e Léo chora nos ombros da amada. Ângela acalma Leonardo. Diz que Sandro deixou o mundo, mas segue vivo dentro dele. Inspetor Benjamin procura Aníbal e diz que está investigando o femicídio de Liliana e pergunta se o nome dela lhe soa familiar. Aníbal diz que Liliana trabalhou em sua agência durante um período e depois foi embora. Benjamin pede a amostra do cabelo de Lili que ele disse que tinha. Aníbal treme quando ouve isso e se faz de ofendido perante o inspetor. Ele diz a Benjamin que não vai entregar nada para ele se ele não tiver uma ordem oficial de um juiz. Léo pergunta a Ângela se ela acredita que vão para o céu depois da morte. Ângela diz que talvez, e Léo pergunta se seu pai está lá. Ângela diz que seu pai dizia que quando morriam, cruzavam as estrelas para estar com Deus, e que certamente o pai dele deve estar voando nas estrelas. Dário vai ver Clarinha, e a enfermeira comenta que o Sr. Álvaro vem visitá-la com muita frequência e está pendente dela. Ao ficar sozinho com a moça, Dário conversa com ela e demonstra carinho com ela. Álvaro e Salma se reúnem e ele diz que ama Samantha e não tem nada a ver com Ângela. Salma diz que ele tem medo de falar, pois sabe que ela é amiga dos Vega, mas ela não irá falar nada, pois seu único objetivo é que eles se unam para separar Ângela e Leonardo. Álvaro tem uma grande surpresa ao saber que Leonardo apresentou Ângela como sua namorada formalmente. Álvaro e Salma se aliam contra Ângela e Leonardo. Dário continua conversando com Clarinha e conta que Sandro é seu pai, que sempre sentiu falta de um e que quando descobriu que ele era seu pai, a vida resolveu tirá-lo novamente de seu caminho. Anoitece. Luz, Pablo e Abel procuram Guigo pela cidade.
Mirtes diz a Aníbal que Leonardo está interessado por Ângela e não sabe o que fazer para separá-los. Aníbal envia para Mirtes as fotos sensuais de Ângela e pergunta se aquilo pode servir para ela. Mirtes fica satisfeita e diz que aquelas fotos demonstraram o tipo de mulher que Ângela é. No dia seguinte, Ângela chega à casa dos Vega para ser a enfermeira de Beatriz. Samantha e Álvaro a vê. Samantha fica furiosa ao saber que Ângela será a enfermeira de sua mãe e morará em sua casa. Geraldo e Beatriz chegam ali e defendem Ângela de Samantha. Samantha diz aos pais que não é possível que eles tenham feito isso com ela. Beatriz diz à filha que ninguém pediu a opinião dela. Samantha tenta chantagear os pais e diz que ou ela ou Ângela na casa. Beatriz diz que as chantagens acabou e que se Samantha quiser pode ir. Furiosa, Samantha surta e joga as coisas do café da manhã no chão e se retira.